povo, eu sou a Liz, eu quero trazer para vocês obras que eu li e que eu tive um entendimento, minha opinião sobre elas. Eu também quero ir lá no fundo, da profundeza da filosofia do livro, do jogo de videogame. Eu quero trazer para vocês ideias bem aleatórias, informações que podem ou não contribuir, mas é a forma que eu quero passar a minha vivência, aquilo que eu aprendi para vocês. Ficou meio confuso, mas ok, é assim mesmo. Vamos falar hoje sobre O Pequeno Príncipe. Não só hoje, mas é uma série que eu quero falar sobre esse livro, mas eu quero trazer novas coisas, novas perspectivas. Eu vou trazer outras obras também para complementar a do Pequeno Príncipe. Já aviso que são coisas bem aleatórias, são coisas que talvez você nunca tenha imaginado, nunca tenha tido a ideia de que pudesse ter algo semelhante, que pudesse fazer alguma analogia, trazer alguma nova perspectiva ou metáfora. Só que com isso eu quero ensinar para vocês, leitores, né, e também escritores, vocês aprenderem a desenvolver pontos de vista, novas perspectivas. Isso ajuda muito na criação da obra, muito naquilo que você está escrevendo, naquilo que você está fazendo. No Pequeno Príncipe, logo no início aqui, ele já é fantástico. Ele já fala sobre perspectiva, sobre visão, sobre como que as pessoas veem as coisas. E essa visão é uma visão individual. Cada um tem a sua. Cada um é um ser único. Lá em Busca da Solidão, quando eu falei sobre o jardim e as diferentes flores, eu quero abordar esse tema de perspectiva. O que a experiência de a forma que a pessoa vê é totalmente diferente. Então aquele lance do 9 e do 6. Dependendo do ponto de vista de quem olha, isso aqui é um 6, isso aqui é um 9. Ambas as realidades estão certas. Ambas as informações estão certas. Só qual é realmente daquele momento que deve ser a verdadeira? É aquela que é a mais lógica, a que realmente serve. As coisas, elas são bem relativas. Eu acho que depende muito de como elas são usadas, de como elas estão no contexto das coisas. Quando temos ali na aula de português, né, falando sobre aprender, né, a questão do texto, da interpretação de texto, é algo muito importante. De verdade, é algo que você precisa ter e aplicar no dia a dia. Eu quero dar aqui exemplos de como fazer isso na prática mesmo. Porque às vezes você lê um texto e você não tem como interpretar ele, você não tem informações o suficiente. Então eu quero trazer aqui para vocês algo que nós temos, uma ferramenta chamada criatividade e imaginação, que faz com que você consiga interpretar melhor o texto ou trazer novas informações para ele. Dada essa pequena explicação, vamos lá. Ele fala assim: uma vez, quando eu tinha 6 anos, eu vi uma figura magnífica num livro sobre a floresta virgem, chamada Histórias Vividas. Representava uma jiboia engolindo uma fera. Essa é a cópia do desenho. Então ele foi lá e desenhou a fera engolindo o ratinho. Experiência de criança de 6 anos, algo totalmente que você pode acreditar, é algo que qualquer um pode ter tido essa experiência. E isso é uma coisa muito legal porque traz o leitor para uma realidade, traz o leitor para uma vivência. Convida o leitor a vida dele. Olha aqui pela minha perspectiva. Ele fala assim: então eu pensei muito nas aventuras da selva e com um lápis de cor consegui traçar o meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 foi esse. Eu quero que você preste atenção nesse detalhezinho aqui pequenininho, que é um olho que tem. Então, assim, é um pequeno detalhe que ele fez aqui, que aí ele pergunta, né, para a gente grande. Meu desenho dá medo? Aí os adultos respondem: por que um chapéu me daria medo? Meu desenho não representava nenhum chapéu, representava uma jiboia gerindo um elefante. Então desenha a jiboia por dentro para que gente grande pudesse entender. Aí ele fala: gente grande
sempre preciso de explicações. Meu desenho número 2 era assim. Aí ele continua com o olhinho da serpente aqui. Então vamos lá. Só essa primeira página hoje. Entende o que aconteceu aqui? Então, ele é uma história de um garotinho que ele teve uma experiência, ele viu ali a história da Floresta Virgem, ele viu aquela imagem, ele viu a jiboia, ele se impressionou com aquilo e falou assim, legal, eu vou desenhar algo assim. Foi lá e desenhou. Quem teve a experiência? Quem teve o contato com o programa? O garotinho que viu. O adulto viu, o adulto ele teve essa experiência, ele tem essa lembrança no cérebro dele? Não, ele não tem. Por isso a perspectiva é diferente, por isso que quando ele mostra para o adulto olha e fala, isso é um chapéu. Por quê? Vamos lá, gente. O cérebro, ele é uma máquina muito importante, uma máquina fantástica. Tudo que vivemos, tudo que fazemos, o cérebro ele analisa e cria informações. Então ele pega lá a informaçãozinha, cria uma memória, uma lembrança sobre aquilo, e assim ele vai vivendo. Por quê? Porque é a questão da sobrevivência mesmo, isso é uma coisa muito importante para manter o corpo vivo. Quando temos uma experiência ruim, algo que acontece, o corpo ele entende o seguinte: tudo aquilo que é ruim é necessário evitar para continuar a viver. Coisas boas acontecem, então tá tranquilo. Eu não preciso avisar, eu não preciso colocar nenhum alarme aqui, porque tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então eu não vou dar nenhum alarme. Eu só vou avisar quando tiver algo realmente muito ruim acontecendo, porque eu preciso manter esse corpo vivo. É assim que o cérebro pensa. Então tudo aquilo que você vê, que você imagina, é guardado na sua memória. Então o que aconteceu aqui? Quando o garotinho ele mostra o desenho para os adultos eles puxaram na memória o que é mais semelhante, o que é parecido, qualquer imagem que eu já vi que se assemelha a isso daqui, esse desenho. Um chapéu. Então o adulto ele já fala, por que um chapéu me daria medo? Você percebe aqui que o adulto ele não teve a vontade, talvez, ele não teve tempo, talvez ele não conseguiu analisar o pequeno detalhe que era o olhinho daquele bichinho. Como ele não viu, como ele só bateu o olho e ele já teve ali a informação, ele já falou. Faltou o quê? Uma investigação, faltou uma verificação, uma pergunta do tipo, por isso que é importante estudar filosofia e sociologia na história, né? Assim, nos estudos, porque traz esse pensamento crítico, esse pensamento de você tentar analisar algo. A filosofia ela é muito boa por conta disso, porque ela faz com que você pense, para que você tenha contato com algo. É claro que, como tudo, né, na sua vida, tem coisas que são... Tudo aquilo que é demais faz mal. Então é legal a gente ter devaneios, mas não é para ter tanto devaneio. Vamos só manter um controle. Mas voltando, ele falou, por que isso daria medo? Então o garotinho, ele teve esse entendimento de que essa enorme explicação que eu dei, o garotinho ele teve entendimento e falou assim, gente grande sempre precisa de mais explicações, de mais informações sobre aquilo. Então ele fez um segundo desenho em que mostrava o elefante dentro da jiboia. Aí, nossa, agora sim a gente entendeu. Agora sim foi possível entender o que aconteceu. E aí, provavelmente ele foi lá e também contou onde ele viu, como ele teve esse contato. Às vezes nós nos frustramos porque nós não fazemos isso, não fazemos o que o Anthony aqui, o autor, ele mostra em uma página, em coisas poucas, em algo tão pequenininho. Por que eu tô contando história há 10 minutos, gente, para explicar algo que o Anthony ele fez em uma página? Por isso que esse livro é tão especial, esse livro é tão legal, porque ele traz reflexões e coisas tão grandes num micro, sabe? De você ler e você pensar tudo isso que eu pensei.
Fora que tem coisas aqui que eu não vou trazer agora, que depois eu vou trazer algumas outras referências, algumas outras informações, outras obras que também contribuem para o Pequeno Príncipe e traz novas ideias sobre perspectivas e visões dos outros. Porque a partir do momento em que você compreende a si mesmo e compreende o outro, você consegue viver, você consegue evitar que coisas ruins aconteçam com você, que coisas ruins venham te atrapalhar. Quando você entende o medo do outro, quando você entende a perspectiva do outro, fica muito mais fácil de você manter, criar uma estratégia, analisar a situação e falar como eu devo falar com essa pessoa. Será que eu devo falar dessa forma? Será que eu devo falar dessa forma? Será que é o momento certo de se falar? Esses questionamentos é necessário. Dá trabalho, é algo cansativo, sim, mas para você realmente conseguir lidar com as pessoas é importante. Ele fala que você precisa explicar. Às vezes, quando temos um sonho, por exemplo, eu tenho um sonho de ser escritora. Fica difícil de explicar isso, porque a vivência do outro, a experiência do outro, às vezes mostra que ser escritor é algo ruim. Porque é daquela realidade. Aquela realidade que a pessoa viveu, às vezes a pessoa nem faz por mal. É porque é a perspectiva dela mesma. Ela tá vendo um chapéu, ela tá vendo a realidade dela. E entender que as pessoas têm diferentes realidades é algo muito importante. Porque, por exemplo, o ser uma pessoa que mora na praia é totalmente diferente da pessoa que mora no campo. O contato com os animais do campo é diferente dos animais marinhos, digamos assim. Então, assim, são vivências diferentes, são detalhezinhos que acontecem. Você pode até falar, mas ambos cuidam de animais. Sim, mas o da água, ele tem alguns detalhes que são importantes daqueles fatores. São fatores que mudam. E o do campo, ele precisam de detalhes, enfim. O que eu quero dizer é que às vezes as coisas podem ser semelhantes, mas por causa daquele detalhezinho, por causa daquele olhinho ali que colocou, muda tudo. Dá uma nova perspectiva, traz uma nova ideia daquilo. Só para finalizar, de verdade, agora sim, só para finalizar, e eu quero mostrar mesmo, porque eu sou dessas que quando tem algo legal eu quero mostrar. Então vamos lá. O que vocês estão vendo aqui nessa perspectiva? Aqui. Vocês conseguem já de cara saber o que é isso? Não, não consegue. Então tá, vamos mudar a perspectiva. Melhorou? Não, não melhorou. E aqui? Melhorou? Muito menos. Então vamos montar aqui. Cara, olha só, o D2R2. Esse aqui foi um item promocional que veio no sucrilho, que foi a minha irmã que me deu. E eu tô trazendo pra vocês porque é algo fantástico. Aqui você tem um potezinho onde você coloca o sucrilho, né? Um potezinho mesmo, né? Aí você tem uma parte que coloca o sucrilho e a parte que você coloca o leite. E aí tem a colherzinha também. Não usei ainda, mas eu acho tão bonitinho que, enfim, eu quis mostrar mesmo pra vocês. Na ideia de que essas não são perspectivas diferentes. Se eu mostrasse assim, se eu mostrasse assim, com certeza vocês iriam ter um entendimento. Então é isso, pessoal. Só para o vídeo não ficar muito longo. Essa foi a primeira parte sobre o Pequeno Príncipe. Eu vou falar mais sobre ele. Então é isso. Eu fui.